nesse espaço meditação, né? Então, eu separei o nosso encontro aqui em três bloquinhos. A princípio, a gente falar é, dessa frustração de não conseguir incluir o movimento no dia a dia. Esse é o nosso primeiro bloco, e aí a gente vai dar uma mergulhada nele, tá? Eu não quero estender muito esse encontro, porque depois eu vou disponibilizar ele no YouTube e o áudio no Spotify, vocês sabem, né? Que a nossa geração aqui de internet é difícil para coisa longa, né? E nesse primeiro bloco, o que eu queria partir desse ponto principal, né, é que eu pratico um yoga na imanência, né, onde a gente não visa a transcendência, onde eu não penso ser nada além do meu corpo. Porque para mim faz mais sentido, e por isso até que eu assim mergulhei de cabeça na cultura do movimento, porque a gente não entra nesse campo místico, nesse campo religioso, né, que de certa forma a religião ela desvaloriza o corpo e valoriza a alma, essência, que para mim tá tudo bem qualquer pessoa acreditar nisso, né? Não desrespeitando a crença de ninguém, mas eu estou explicando a minha perspectiva para a prática, né? E quando a gente tá na imanência, a gente valoriza cada detalhe do corpo, cada movimento do corpo, cada sutileza do corpo, sem precisar atrelar isso a qualquer outra coisa, porque a gente pensa que tudo que a gente pode ser é o corpo. E não que a gente não acredite em algo mais, assim, a natureza, eu sou uma manifestação da natureza, né? O meu corpo é uma manifestação da natureza. E aí é importante a gente lembrar, né, que quando a gente pensa que o yoga, ele não está atrelado ao capitalismo, ele não está atrelado ao patriarcado, ele não está atrelado a esses lugares mesmo, acaba sendo uma prática que não está trazendo a gente para uma desalienação, para a gente se reconhecer no mundo, para a gente reconhecer o nosso corpo no mundo, né? Então, quando a gente atrela essa frustração de eu não conseguir incluir o momento da minha prática pessoal no meu dia a dia, ou até para a gente levar essa perspectiva para os nossos alunos, de que a gente precisa lembrar que a gente é uma mulher, nós somos mulheres numa sociedade patriarcal, ou seja, a nossa demanda de atividades é muito grande. E nenhuma dessas demandas visam o nosso bem-estar. O patriarcado não visa o bem-estar da mulher. Ou que a gente é um corpo no capitalismo, ou seja, você reconhecer as sensações do seu corpo não é algo que vai te ajudar a produzir mais capital, nem para você, nem para o Estado. Então, é uma coisa desvalorizada, né? E o que que é valorizado? Um movimento que leva o corpo da mulher a uma padronização que é estipulada também pelo patriarcado, ou seja, você está se reconhecendo um corpo, se experienciando sem procurar modificar o seu corpo para sustentar padrões estéticos é desvalorizado, né? Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto, a gente reconhecer que esses lugares existem, mas não para a gente entrar num lugar de vitimismo, para a gente, então, trabalhar uma revolução tanto em nós mesmas quanto ao nosso redor, com as mulheres ao nosso redor, com os nossos alunos, com as nossas alunas, para a gente conseguir trazer essa perspectiva de que eu reconheço aonde eu estou, eu reconheço o ambiente no qual eu estou inserido, o que esse ambiente quer de mim, porque a gente sabe que o mundo, a sociedade não quer a nossa saúde. O capitalismo não quer a nossa saúde, porque a nossa saúde não alimenta a indústria farmacêutica, né? Então, eu acho que trazer essas perspectivas e para a gente não entrar nesse lugar de vitimismo, não, eu sou uma mulher inserida no patriarcado, não consigo inserir o movimento no meu dia a dia. Não, mas para a gente gerar o movimento, então, eu sei onde eu estou, eu sei que nada ao meu redor que é o meu bem-estar, mas eu quero meu bem-estar, eu quero me ver bem no mundo. Então, o que que eu vou fazer para isso? Né? Então, eu acho que o primeiro bloquinho eu pensei muito em trazer essa perspectiva mesmo, para a gente não deixar de lado, porque se a gente deixar de lado, a gente está se desconectando do mundo, se desconectando do corpo e entrando num lugar de imaginação, né? Porque quando a gente está pensando que
a racionalidade é superior ao corpo, ao físico, a gente está alimentando toda essa ideia do capitalismo, da religião católica, de uma filosofia platônica de que o corpo é só um veículo, né? Quando tudo que a gente pode ser, até onde a gente sabe, até onde a gente experimentou, é corpo, né? Então eu vou fechar um pouquinho o meu microfone aqui para vocês falarem um pouco, para vocês poderem contribuir com isso e fiquem à vontade, tá? Bom, eu acho que faz muito sentido, né? Porque entra nesse lance também da gente estar cada vez mais nessa rotina hiperprodutiva, se deixando de lado, e às vezes a gente não percebe o que já está na superfície, né? Então, o clichê do quão fundo é necessário a gente ir para a gente perceber o que já se manifesta, né, no raso. Então, quantas vezes na correria do dia a dia a gente vai deixando de conectar com a nossa própria essência, quantas vezes a gente esquece quem a gente realmente é, quais são os nossos propósitos, a gente deixa de se observar, de criar, de sentir, de ser, a gente deixa até mesmo de brincar, né, de fazer o que faz a gente feliz. Dizem que quando a gente cresce, nós paramos de brincar, mas será que se a gente voltasse a brincar, também a gente voltaria a crescer? Então, eu acho que faz muito sentido a gente voltar a se priorizar, né? Trazer essas ferramentas cada vez mais nesse movimento mesmo de uma união, de uma revolução interna com outras mulheres, são outras formas da gente se conectar. Então, eu acho que o movimento traz muito isso para minha vida, assim, me encontra muito num lugar de aceitação, de reconexão, de não deixar com que eu vá me levando cada vez para mais longe de mim e tenha que seguir um padrão que outras pessoas, que o mundo impõe. Então, eu tento me colocar muito nesse lugar de experimentação, de reconhecer os meus limites, mas também tentar avançar sobre eles, né? Tentar explorar cada vez mais oportunidades para me transformar, para observar melhor as minhas emoções. Então, para mim, o movimento é muito essa permissão para existir na própria experiência, na nossa própria experiência. Eu acho que é o movimento, não falo só do yoga, mas falo de tudo que, né, que envolve movimento no nosso corpo. Eu acho que é transformador, assim, para ajudar a gente mesmo a interpretar a nossa vida sobre diferentes perspectivas. Fez muito sentido por aqui também. Não precisar de ter umas viagens de misticismo, uma historinha para contar toda por trás disso. Tá no básico mesmo, né? Pele adentro, pele afora, onde a gente pode explorar a nossa potência, viver uma vida coerente, né? Com os nossos ciclos, né? Como eu tô hoje, o que é que eu posso fazer com isso e tudo mais. E não necessariamente ser para pro além, ser para aqui, para agora também, né? Sim. E tá tudo bem também, às vezes, se a gente curte misticismo, né? Misticismo, assim. Mas é pensar que também às vezes a nossa prática, ela vem muito para um lugar de busca, e essa busca ela gera uma sensação de falta, porque a gente acaba não encontrando aquilo que a gente está buscando, né? Então, quando a gente pratica sendo, reconhecendo quem a gente está sendo, às vezes esse lugar de algo que talvez você busque, você perceba que já está ali, né? Porque às vezes, até numa aula de yoga, alguém induz a gente a encontrar alguma coisa, e aí gera uma frustração da gente não estar conseguindo encontrar. Ou que nem a nossa professora, eu e a Maia, a gente pratica com a mesma professora. Ela traz esse lugar da gente avançar, da gente buscar algo, mas também da diversão nesse caminho, da busca ela não ser só um lugar de frustração. Mas olha quanta coisa a gente pode perceber e se reconhecer enquanto a gente busca, né? Eu acho que a experiência meditativa, o estado de presença,
tá vivendo nesse espaço, tá vivo nesse espaço, né? E às vezes poder se desconectar da busca, tá ali sem a busca e depois volta para a busca, né? E alguém quer acrescentar mais alguma coisa nesse primeiro bloquinho? Fiquem à vontade, tá? É um espaço aberto para sempre que vocês quiserem abrir o microfone. Eu acho muito legal também o que a Bia traz pra gente de sair do confortável, né? Porque, querendo ou não, o yoga traz muita gente para esse lugar de buscar conforto, de encontrar conforto, e acaba que a gente fica sempre preso ali no mesmo, né? Então, o que eu acho muito legal mesmo assim, na cultura do movimento é isso, é a gente explorar, é a gente aprender de fato com o erro, sabe? Às vezes a gente está caindo, está num desequilíbrio, e aquilo gera um outro movimento, gera uma outra perspectiva para o nosso corpo. E eu acho que são formas muito ricas da gente ir ganhando, aumentando, expandindo o nosso próprio repertório também. Sim, eu percebo isso também da cultura do movimento, né? Que o yoga, ele, às vezes, ele reforça um lugar de um condicionamento que é humano, buscar o conforto. Eu queria muito que ela tivesse aqui para ela falar sobre isso, né? Eu ia pedir para ela falar um pouco mais sobre isso, porque é da nossa natureza economizar energia. Só que se a gente olhar para o espaço ao nosso redor, que ambiente que a gente tem que demande da gente, então, gastar energia? Não, e por isso que a gente tenta ampliar o nosso repertório de movimento, precisa desse lugar do brincar, porque a gente desenvolveu um ambiente completamente confortável, sedentário, e que não estimula a gente a ser corpo, né? Então, você olha ao seu redor, quantas cadeiras tem, quantos sofás tem, para você deitar, ler, assistir, e aí o seu corpo fica sempre nesse lugar sedentário, que valoriza mais uma vez só o intelecto, ou seja, você lê, você assiste, você conversa sentado, mas você não volta a se reconhecer um corpo cheio de possibilidades, né? Então, mas isso também da cultura do movimento faz muito sentido para mim e foi o que, assim, de certa forma, trouxe experiências meditativas surreais para mim. Em movimento, né? Em movimento. E esse lugar da improvisação que você precisa estar pensando e você não para pensar. Você é um corpo pensando e que às vezes você percebe que o seu corpo, ele pode construir caminhos que sentada, só pensando, você não conseguiria construir, É né? o sentir que não basta, né? É preciso a gente compreender, a gente movimentar para dar voz ao que a gente sente, ao que a gente pensa. Eu acho que é a melhor forma possível que a gente encontra de ajudar nós mesmas a reconhecer as nossas emoções, a entender melhor o que passa, né, do lado de dentro. E esses condicionamentos que às vezes limitam a gente mais do que ajudam a gente a crescer e a se potencializar, né? Então, Hannah, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade, tá? Você é do Yoga Dance, eu acho que você também tem muito a contribuir, né? Que delícia. Oi. Sim, sim. Eu sou professora de Hatha Yoga, eu tenho te acompanhado no Instagram, me encantado pelo seu trabalho. Sou do Yoga Dance também, a filosofia é bem parecida. A gente vive, a gente expressa o corpo antes mesmo de precisar pensar, de não precisar performar um movimento. A gente não precisa performar nada para a sociedade, né? E o nosso corpo ele vem falando pra gente o tempo todo. Tudo, o corpo expressa tudo. A gente não precisa ficar com medo de ficar falando igual aqui, né? Nem estava preparada para falar, mas não precisa disso. É natural também, já é uma coisa que está em mim, meu corpo é livre para se expressar. Sentimentos também, né? Sobre a gente não esconder os sentimentos, mascarar eles de alguma forma. Gentil, bonita, para ser agradável, ser o estranho, ser com coragem, né? Tudo que se é. Sim, muito bom, Hannah. Adorei suas pontuações. Bom, eu acho que a gente pode passar para o bloquinho 2 para a gente não estender demais, né? E eu vou passar para o bloquinho 2 que é uma coisa que eu sempre falo muito, né? Dessa desvalorização do corpo, e o que a Hannah falou vai casar muito com esse bloquinho 2 que
o corpo está sempre expressando, a gente que não sabe perceber, a gente que não sabe entender, existe essa desconexão, que eu acho que o yoga ele traz muito essa ideia de conectar corpo e mente que nunca foram separados, né? Não existe mente separada de corpo, a mente ela é uma extensão do próprio corpo, né? E aí a gente só não aprende a ler, né, o corpo, a gente não é ensinada a entender o nosso próprio corpo. Tanto que a gente vai saber que vai menstruar, a gente vai saber que, caramba, nosso corpo ele tá ovulando nesse período, ou que, assim, nosso tempo de menstruação ele dura dos nossos 14 anos até os nossos 40 anos, 42. Então, assim, grande parte da nossa vida foi feita para gente se tornar mãe, né? Então, não acho que é uma obrigatoriedade, não incentivo que as mulheres sejam mães tanto, porque é a nossa natureza gerar, engravidar, mas a gente desenvolveu um ambiente que desconectou a gente de ser corpo, né? De se reconhecer corpo. E aí a gente perceber esses lugares, caramba, o nosso corpo foi feito para isso, né? E aí até o que diferencia a prática do yoga linear, hatha, para a cultura do movimento, para o yoga dance, que expande para movimentos espiralados, que é a maneira como os nossos ossos, as nossas articulações funcionam, né? Então, eu acho que assim, a cultura do movimento, o yoga dance, eles vão deixando uma prática, mesmo que você queira fazer uma prática de hatha yoga mais rica para olhar para o seu próprio corpo da maneira como ele funciona, né? Um corpo de uma mulher fazendo yoga, um corpo de um homem fazendo yoga. É diferente, o meu corpo fazendo yoga, o corpo da Mai, da Hannah fazendo yoga. É diferente, porque a nossa história de vida é diferente, os condicionamentos de cada um desses corpos foram diferentes, continuam sendo diferentes. Então, a gente pensar nessa desvalorização do corpo, ou seja, eu preciso acordar e fazer qualquer outra coisa que não seja ser corpo, me perceber corpo. Então, eu acordo, eu nem me espreguiço mais. Se você olhar para todos os animais, para todos os bichos, eles acordam e eles se espreguiçam. Do nada, você olha, o seu cachorro está fazendo um cachorro olhando para baixo. Seu gato está rolando, está com as pernas, com as patas para cima, né? Então, todos os bichos, eles não pensam ser algo que não corpo. Aí o ser humano desenvolve um ambiente que desconecta a gente do ser corpo. E a gente esquece desses movimentos que são naturais. Que caramba, alguém falou algo que eu não gostei, assim, meu corpo, me fechei, só que a gente não percebe isso em nós mesmas e a gente está lá forçando estar com alguém que faz a gente ter sensações ruins no nosso corpo, né? E, e vem dessa valorização de um padrão, que a gente precisa ser agradável, como a Hannah citou, e, ou seja, em todos os momentos do nosso dia, a gente dá valor a tarefas que não seja perceber que o movimento te lembra que é o corpo, né? Então, a gente vai para a musculação. Musculação também, fortalecer, crescer músculo é necessário para a saúde a longo prazo, né? Para a gente envelhecer bem. Mas tem sempre, assim, se a gente for perguntar, com certeza tem gente que faz musculação para a saúde, né? Mas se a gente for perguntar para a maior parte das pessoas, é para buscar uma aparência física. Tá tudo bem, a gente. Eu, por exemplo, eu sou completamente um corpo padrão. É fácil, né, para eu falar, para mim falar que as pessoas estão buscando padrões estéticos quando eu já estou num padrão estético, né? Mas que, assim, o padrão estético raramente ele é uma busca para mim, assim, não vou dizer que eu não gosto do meu corpo, que eu preferia ter um outro corpo, mas vem dessa valorização de que o que o meu corpo me permite viver, né? Mais do que o que o meu corpo me permite parecer, vem do que ele me permite viver. Alguém quer comentar algo? Contribuir? Sobre esse parecer também e do agradável. A gente fez aqui, inspirado em uma amiga minha também, o yoga gentil.
E vem muito antes, né, na gente, o gentil relacionado com o agradável. Você ser gentil, e eu tenho muito isso em mim, eu vim do balé também, então tem toda essa coisinha delicada e tudo mais. E tem sido um desafio incrível viver a gentileza comigo mesma, que é ser e sentir o que eu sou e o que eu sinto, sem tentar parecer outra coisa. Então, contra a sociedade, né, que está impondo essa gentileza, essa aparência, a gente demonstrar o que a gente é mesmo, seja corpo, seja uma cara fechada, seja uma cara triste, passar por isso e depois também seguir reencontrando a felicidade, aproveitando a vida como ela é e com tudo que a gente pode viver, experienciar, né? Como a Lala colocou no outro dia, valorizar a nossa própria história, né? Saber valorizar a nossa própria história. Eu sempre fui uma pessoa introspectiva, então o yoga me levava ainda mais para esse lugar, né? Porque tudo é da pele para dentro, olhos fechados, leva para dentro, busca dentro, já tá tudo dentro. E aí a cultura do movimento também me trouxe para esse lado de fora, para expressar, para a nossa professora também fala muito sobre isso, para tirar a performance, porque às vezes a gente quer mostrar para o outro algo bonito, algo que a gente sabe fazer. E não é sobre isso, né? É sobre expressar mesmo o que está do lado de dentro. Então, o que eu acho muito legal também da cultura do movimento é que traz a gente para esse lugar de experimentar, de não se importar com o padrão, de não se importar com o alinhamento perfeito. É mais o lance da gente chegar e fazer, e sentir, e ver o que sim, o que cabe para o nosso corpo ou não. Então, valorizar a nossa história, né? Como eu sempre fui muito fechada, fui uma criança reprimida e fazia dança quando era criança. Então era o meu lugar de fala, era ali, era a hora que eu podia me jogar no chão, que eu podia fazer o que eu quisesse, sem que ninguém me julgasse. Então, hoje em dia eu tenho que trazer isso ainda para mim, sabe? Expressar mais do que performar. Ainda é difícil, mas ainda é um lugar que eu busco muito. E tenho sentido que é nesse lugar que eu tenho os melhores insights, é nesse lugar onde eu mais me compreendo e é nesse lugar onde, de fato, eu me transformo. Muito bom, Mai. Acho que você deu um super gancho para eu passar aqui para próxima parte do roteiro que eu estruturei, que é assim, eu não sei vocês, mas vocês têm alunas que dizem que elas não praticam sozinhas porque elas não sabem o que fazer se elas forem praticar sozinhas? E vem muito desse lugar da performance, de precisar ter uma sequência perfeita. Ah, eu não vou conseguir criar uma sequência igual a minha professora. Mas caramba, você não precisa criar uma sequência igual uma igual sua professora. Eu acho que isso tá também muito atrelado a essa supervalorização da racionalidade. Eu preciso pensar para fazer meu corpo, mas o corpo ele sabe caminhos, né? Então, que nem também é uma fala da minha professora, isso aqui que eu vou citar. Ao longo da nossa vida, o nosso corpo ele construiu um repertório de movimento. Ou seja, tudo que você brincou quando você era criança, até as agachadas que você faz hoje na frente de um computador para desligar e ligar ali embaixo o CPU dele, o seu corpo está utilizando isso como um repertório de movimentação. São lugares que ele conhece para ir. Então, quando você tem um chão, um espaço e a oportunidade de se reconhecer como corpo, o seu corpo, ele, a gente não precisa entrar nesse lugar de pensar numa sequência. Você pode ter uma experiência meditativa sem estar planejando sequências, sem precisar hipervalorizar uma racionalidade e pensar que o seu corpo não sabe, seu corpo não consegue sozinho. Porque, antes de tudo, você não consegue sozinha, porque você é corpo. Né? Então, assim, eu, Laís, eu sou esse corpinho aqui, que meus pais colocaram esse nome nesse corpo, e que ao longo da vida eu vivi coisas que me trouxe e fez com que meu corpo fosse esse hoje, né? Então, assim, o meu corpo, ele tem bagagem, eu fui criança, eu cresci fazendo outras coisas, e mesmo que você não tenha tido uma prática de movimento, ainda assim você é um corpo e construiu uma história com esse corpo. Né? Então,
não vou saber o que fazer, ele vem desse lugar do performar, de eu precisar ser perfeita naquilo que eu vou fazer. Porque se a gente consegue soltar esse precisar ser perfeita para fazer, eu vou fazer e não sei no que vai dar, né? Meu corpo vai me guiando. Eu, corpo, vou me guiando. É difícil mudar o jeito de falar quando a nossa cultura é uma cultura católica que diz que a gente não é corpo, né? Que o corpo é só um meio de cometer pecados. O corpo é pecador, né? Então, se vocês quiserem aproveitar alguns ganchos aqui para a gente finalizar o segundo bloquinho, tá? E eu acho que as nossas emoções e o nosso ambiente também molda tudo isso, né? Molda a forma como a gente se movimenta, como a gente se relaciona com o nosso próprio corpo, como a gente entende o que é ser um corpo. Porque, de fato, a gente cresce ouvindo essas coisas, né? O senta como mocinha, o isso não é coisa de menina, não brinca assim, não bota a mão no chão. Então, a gente vai perdendo, né, essa graça de explorar, de criar. E tudo muito atrelado à criatividade, né? Como que a pessoa chega ali. Eu vejo que as minhas alunas, as mais tímidas, são sempre as que não conseguem chegar no tapete e se expressar, porque fica ali querendo, né, alguém que te guia, não, realmente não abre seu repertório. Então, eu acho que o ambiente também molda muito o nosso repertório de movimentos, assim como o que a gente sente, né? Ou como a gente sabe expressar o que a gente sente. Então, acho que é muito importante a gente, igual você falou, né, dos móveis, do sofá, sempre tudo à disposição. O nosso corpo, o ser humano, né, ele é acostumado com a inerte, então já é um puta desafio a gente levantar e fazer alguma coisa diferente. Mas acho que fugir dos padrões também é uma boa forma. Não pensar que é uma prática de yoga ou uma prática de movimento, simplesmente vai para ali, faz o que o teu corpo pede, o que você sentir para fazer, alongar, espreguiçar. E é assim, né? Começando nos micromovimentos, a gente chega geralmente em lugares maravilhosos. Muito bom, mas você falou algo com outras palavras que eu esqueci de falar, né? Começar expondo o corpo ao óbvio. Caramba, alguma postura de yoga que você fez algum dia numa aula, você lembra? Algum movimento que o seu professor de musculação passou para você alongar antes do treino, você lembra? Expor o corpo ao óbvio, assim, é o que vai dar as pistas para esses outros caminhos, né? Outras possibilidades de caminho e de caminhadas. Então, assim, aí como a gente já sabe, né, que culturalmente a religião ela se apropria desse lugar de fazer com que a gente se desreconheça, não se reconheça como corpo e se reconheça como alguma outra coisa aí dentro do seu corpo, né? Tem alguma coisa aí dentro de você que você precisa chegar para ser você mesma. Quando ser você mesma tá incluindo esse corpo, é esse corpo e o resto que tá aí dentro, né? E isso está muito atrelado à filosofia de Nietzsche, né? Que eu gosto muito da prática da filosofia dele, porque eu conecto muito ele com a minha prática de yoga, que ele tem um conceito de si mesmo. E esse conceito de si mesmo, ele tá falando desse eu que é mutável, ou seja, eu, Laís, aqui agora, eu tô sendo com vocês. Vocês estão me fazendo ser quem eu tô sendo, o ambiente à minha volta tá me fazendo ser quem eu estou sendo, tudo que eu vivi até hoje tá me fazendo ser o que eu tô sendo, mas esses encontros, principalmente, eles estão me transformando e eu tô experienciando esse si mesmo, que ele não é o mesmo daqui meia hora, entendeu? Então, eu gosto muito de trazer essa perspectiva do si mesmo para a prática de yoga, porque às vezes a gente está esperando sentir algo que a gente sentiu numa mesma sensação alguma outra vez. Pode ser que eu tenha feito, às vezes, uma reunião online
num outro momento da minha vida e tenha sido completamente constrangedor. Se eu ficar presa nesse condicionamento e não conseguir, às vezes, a prática de yoga, como ela é uma super auxiliar para isso. Eu posso respirar profundamente, relaxar, reconhecer e relaxar as tensões do meu corpo para construir um novo condicionamento. Então, eu vou me desapegar desse condicionamento antigo de que fazer reuniões online são traumáticas e me abrir agora para um condicionamento de conseguir estar aqui com vocês, com presença. No caso, isso não aconteceu, tá? Eu criei isso, mas que pode ser as situações, ou seja, para alguém que às vezes foi numa aula de yoga e se sentiu de alguma forma, ela pré-estabelece que na próxima prática ela vai se sentir desse jeito. Então, trazer a prática sempre como um lugar. Adoro sua frase, Mai. Eu instigo e investigo, né? Para esse lugar de investigar as novas possibilidades, é experienciar esse si mesmo, né? Que também está muito atrelado a essa imanência, essa não metafísica, essa não transcendência, que é difícil a gente ir em direção a ela, se for da nossa vontade, porque desde que a gente nasceu, desde que os nossos pais nasceram, tudo que a gente ouviu foi atrelado à transcendência. Ah, depois que eu morrer, eu vou sentir tal coisa. Antes de eu nascer, eu estava em tal plano. E aí a gente vai vendo algumas coisas como não sagradas, porque a gente imagina o sagrado que não possa ser isso, né? Então, meu corpo não é sagrado porque tem alguma outra coisa que é sagrada. Caramba, olha as possibilidades do meu corpo, ele é sagrado, sabe? Não é desvalorizar o que a gente já tem, mas é revalorizar o que foi desvalorizado, né? E eu acho que é isso, assim, desse segundo bloquinho que eu queria falar, né? Para esse, principalmente um jeito muito mais simples da gente conseguir incluir movimentos no nosso dia a dia, valorizar o corpo no nosso dia a dia, né? Em meio a tantas demandas que a gente já tem, porque a gente é uma mulher numa sociedade capitalista e patriarcal, é a gente perceber quais são as oportunidades do nosso dia que tem da gente se reconhecer corpo. Quando eu vou tomar um banho, a maneira como eu ensaboo a minha pele, sentir o meu corpo, sentir a água na minha pele, valorizar essa sensação, valorizar a hora que eu como, valorizar como é o sabor da comida que eu como. Ou que a gente sempre usa também nas nossas aulas, né, Mai? É esse plano baixo, esse plano médio. Ver o mundo dali de baixo, da altura de uma criança, sabe? E só da gente se sentar no chão, a gente já está explorando o movimento que o ambiente, o contexto no qual a gente está inserido, não demanda da gente, não expõe a gente, né? Então, qual a oportunidade que eu tenho de abaixar, de sentar no chão de uma maneira diferente? Então, eu acho que isso já é um convite do se reconhecer corpo e aos poucos, né, com passos de formiga, chegando nesse lugar de ter uma maior facilidade em inserir a prática corporal no nosso dia a dia, né? Para a gente finalizar esse segundo bloquinho, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Eu acho perfeito o que você falou lá, eu acho que é muito isso mesmo, porque de fato o corpo fala com a gente, mas a grande questão é, e eu, né? Eu escuto, eu tô aberta a isso. Então, fez todo sentido aqui. Vamos para o improviso, que é isso que a gente treina com a Bianca, que chegou agora. Oi, é. Perdi o papel do meu roteiro, Bia, e eu vou ter que improvisar aqui, usar o CES. É. Então, agora a gente partiu para o ponto de não cabe uma prática de movimento na minha rotina, porque eu já tenho muitas coisas para fazer,
né? Então, eu poderia citar isso, né? Eu poderia falar esse tipo de coisa, porque, assim, eu acho que a vida de todo mundo hoje é corrida, né? Reforçando mais uma vez que a gente é um corpo, numa sociedade capitalista e patriarcal, a gente tem muita demanda. Mas como a gente não quer permanecer nesse lugar de vitimismo, né? A gente quer um lugar de movimento, onde a gente pode caminhar com as nossas próprias pernas na nossa própria vida, né? E não ficar sempre, me deixando meu corpo levar para onde o mundo está me levando, né? É saber a hora de nadar contra a correnteza e saber a hora de fluir, né? Então eu pensei assim, a princípio, a gente não quer criar situações que vão manter a gente como vítima, mas a gente quer pensar propostas de como facilitar esse caminho. Então, como a gente já falou nesses dois bloquinhos anteriores, que seriam principalmente a gente. Quais são as oportunidades do meu dia que eu tenho de expor o meu corpo a um ambiente diferente, a uma postura diferente, a um movimento diferente? Pode ser na hora que eu abaixo para pegar alguma coisa no chão, eu posso me demorar ali um pouquinho mais. Pode ser na hora que eu vou pegar alguma coisa no alto, eu posso pular de um jeito diferente, ao invés de sempre precisar colocar uma escada para subir, né? Então, o ambiente, ele molda muito, né, a forma como a gente se movimenta e a gente percebe isso que, caramba, se eu tô dentro da minha casa, eu vou ficar deitada no sofá, porque é isso que tem, é isso que eu tô vendo, né? Então, assim, no começo do ano, quando a gente começou as aulas de corpoesia com a Bianca, né? Ela percebeu que o meu sofá atrapalhava a minha prática. Ela falou: até o final do ano esse sofá não tá mais aí. E foi o que aconteceu, porque, caramba, eu não fico deitada no sofá assistindo. E eu tinha que sair da minha casa todo dia se eu quisesse ter uma prática de movimento. Falei, caramba, que desconforto. E aí, ó, olha só que irônico. Quando a Teodora estava dormindo, eu não podia praticar, que era o tempo que eu tinha para praticar, porque eu não podia sair de casa e deixar ela dormindo lá sozinha. Então, assim, acho que é o que a maior parte das pessoas, né, Bi, da cultura do movimento fazem é construir esse lugar de prática no seu corpo, na sua casa, em você mesmo. E foi o que facilitou também, porque agora ela está dormindo, eu posso praticar, eu não preciso sair da minha casa ou esperar alguém chegar para eu poder sair da minha casa e praticar. Então, é observar, ó, e não só os ambientes, quando a gente fala de um movimento, não gosto de falar movimento corporal, porque tudo é movimento corporal, né? A gente é corpo. Então, esses movimentos, quando a gente pensa nessa prática corporal, né? Então, não só o ambiente e os móveis, como a maneira como eles estão distribuídos no espaço onde você vive, mas as pessoas com quem você vive, as coisas das quais você se nutre, né? Então, tá tudo influenciando em quem você é, em como você se movimenta na vida, na sua prática. Então, agora a gente já estava no final, Bi. Eu vou pedir para vocês, porque esse encontro vai ficar gravado, eu vou pedir para vocês, a partir da perspectiva também de professoras, como vocês aconselhariam alguém a incluir a prática de movimento no dia a dia sem que isso seja uma demanda que te já desanime só de pensar nessa possibilidade? Mas quando você fala em intuir, seria uma ideia de da pessoa praticar sozinha, é isso? Isso, praticar sozinha, pensando que o seu repertório de movimento, ele não é só aquilo que a sua professora te ensinou, que nem você faz com a gente, às vezes na prática de expressividade. Tudo que você viveu até hoje construiu o seu repertório de movimentação. Então, é pensar nesses lugares, desde que você foi criança, do que você gostava de fazer quando você era criança. Como você pode, aos poucos, se reconectar com esses lugares. Tem alguns pontos aí, mas o primeiro que eu acho que acontece muito é que quando as pessoas que buscam a prática de movimento, elas tendem a ser pessoas mais disponíveis para que o movimento ele se torne parte da vida delas. Então, acho que
dentro da cultura até tem, parece que a gente pega muito essas pessoas que não se identificaram em nenhum lugar ou passaram por vários lugares e aí sobrou, elas elas gostam muito de estar em movimento, elas gostam muito de praticar alguma coisa, elas precisam, elas sentem essa necessidade, elas já entendem a importância que é, e aí elas param aqui, né? E tem uma galera muito nerd também, que, tipo, que, sei lá, estudou, tem essa coisa de uma cabeça de estudo, assim, muito boa, que acaba parando aqui. Mas eu acho muito complexo essa coisa de intuir, porque quando a gente, quando a gente está começando, a gente precisa, de alguma forma, de alguém, né? A gente precisa de alguém. Então, o professor, ele se torna esse guia, né, de mostrar uma estrutura de aula, uma forma, uma prática, onde o aluno ele não precisa gastar isso que ele não tem, né? A gente, sei lá, o Taoli fala muito isso, né? Poxa, quando eu tô cansada, eu não quero pensar no que eu vou fazer, né? Pensando que a gente às vezes acaba praticando mais sozinho do que sendo guiado, né? Muitas vezes. Eu vou procurar um professor, procuro uma prática que está me dizendo lá tudo que eu tenho que fazer, sabe? Então, eu acho que é muito difícil falar disso, porque no início a gente precisa reproduzir, a gente precisa de um guia, né? Então, é o que eu falo também lá no Corpoesia, a gente não fica pirando em querer criar logo de primeira, porque essa pressa em querer criar coisas vai fazer com que vocês criem coisas que às vezes vocês não vão gostar depois, sabe? E, e também tem essa coisa da gente, depois que a gente vira professora, a gente esquece que a gente é aluno, sabe? E a gente tem que ficar o tempo inteiro criando e deixa muitas vezes de ter esse tempo de experimentação dentro do corpo, que a criação é uma coisa natural com o tempo, sabe? Então, acho que acho que no início não pode ser uma coisa muito intuitiva, não. Acho que tem que ser uma coisa meio de tipo, vamos, tem que fazer. E se você gosta, pega alguma coisa que você gosta, que brilha teu olho para você se motivar e mergulhar naquilo. Que também com o caminho você vai ver que para você continuar fazendo aquilo que você gosta, você precisa de algumas outras coisas. E aí você começa já a separar aquele lugar que é a tua zona de conforto e aquele lugar que te desafia, né? Sei lá, tipo, parada de mão para mim é zona de conforto hoje em dia. E, sei lá, treinar planche é, tipo, super desconfortável para mim. Eu detesto. Eu tô morrendo fazendo isso. Mas para algumas coisas que eu preciso na parada de mão hoje, eu preciso treinar planche. Então, aí você começa a desenvolver uma autonomia também nesse sentido, sabe? Mas o começo ele tem que ter um tom ali meio de você. Eu acho que é o que acontece, assim. Porque na cultura do movimento eu vejo as pessoas muito apaixonadas. Elas se apaixonam de início. Porque você tem muitos lugares que você pode ir, você é muito abraçado pelo que você tem de bagagem da sua vida, né? Então, sei lá, se você veio da ginástica, tem coisas que você vai se conectar muito forte, que você vai ter ali, que você vai se sentir potente. Se você veio do yoga, vai ter coisas. Se você veio, sei lá onde, vai ter coisas que você vai se conectar, sabe? Então, eu acho também que não dá para romantizar muito algumas coisas. Acho que algumas coisas elas são mais práticas mesmo. E mas eu acho que só de da pessoa estar dentro, seja da forma que der, isso vai trazendo para ela não sei, eu acho que é a ideia do transbordamento, assim. A partir do momento que aquilo faz sentido para minha vida, eu vi que eu me transformei, eu vi que eu mudei, aquilo vai ganhando valor para mim e naturalmente o meu olhar para a vida começa a mudar e aquilo se torna parte do que eu sou, sabe? E aí essa coisa da autonomia, do querer
abaixar mais devagarzinho, talvez um dia, ou pegar alguma coisa dando aquela esticada gostosa, né? Como você falou, elas vão acontecendo naturalmente. E é muito legal isso, porque eu percebo muito que dentro do movimento o aluno ele se torna professor, muitas vezes sem saber, né? Ele vai adquirindo algumas coisas que, tipo, que vem da experiência dentro do corpo dele, que, que vai ensinar outras pessoas que têm corpos diferentes. Então, não sei, assim, falando assim, acho que de início tem que ser um pouco mais prático, tipo, tenho que fazer tais aulas e estar com tais pessoas, e com o tempo a coisa vai fluindo. Eu vejo a Mai muito assim, a Mai, ela fica fazendo aula de um monte de gente e eventualmente eu vejo que ela tem a prática dela ali, que ela pega e ela consegue juntar, assim, tipo, do jeito dela, sabe? Então, essa busca, ela é muito legal, essa busca, quando a gente, né, quando a gente começa a procurar, isso dá muito orgulho da nossa caminhada também, né? Então, enfim, é isso. Eu acho que para algumas pessoas vai ser um pouco mais leve, no sentido de, eu faço uma aula ali com aquele professor que é legal, que, pô, ele tem uma perspectiva legal sobre o movimento, e aí talvez ela faça mais a aula do que coloque no dia dela, no dia a dia dela. E para outras pessoas vai ser uma coisa que vai transformar a vida, e ela vai levar aquilo de outra forma. Quando ela vê, ela já está querendo ensinar também. Então, é isso, assim, acho que é por aí. Falei pra caramba. Mai, Hannah, querem falar alguma coisa? Falou perfeitamente, como sempre. Eu acho que é, no começo a gente tem que fazer o que é preciso ser feito mesmo, né? Aprender e para depois transmutar o que a gente aprendeu. A gente já falou aqui também, mas eu ia muito para dentro, né? Eu me limitava muito no meu tapete. Quando eu conheci a Bianca, minha cabeça explodiu. Então, ela me enriqueceu muito nesse quesito de me conectar com o ambiente, de me conectar com outros ambientes fora da minha casa, de explorar o meu corpo em público, em situações onde eu provavelmente me sentisse constrangida, envergonhada, porque eu sou um pouco mais introspectiva mesmo. Então, a Bianca me enriqueceu de diversas formas, mas principalmente nessa, de me conectar mais com o ambiente à minha volta, e isso me tornou mais criativa. Eu praticava no meu quartinho lá em cima, que era minúsculo, e às vezes ela pedia pra gente fazer sequência, assim, eu ia ver, parecia que eu já tava quase rodando com as pernas, escalando pela parede, assim, e ela falava, mas isso é legal, isso faz você ser criativo, encontrar outras portas, encontrar novas formas. Então, vai se tornando natural, né? O que eu tento trazer para as minhas alunas é isso, para que elas tentem de alguma forma colocar um pouquinho só por dia, uma coisinha ali antes de dormir, ou eu uso muito o meu exemplo, que eu deixo os meus shampoos, os meus condicionadores, tudo no chão, então eu lavo a cabeça já de cócoras, eu escovo o dente de cócoras, então eu tento trazer um pouco para elas assim, isso, sabe? De vai sentar para escrever alguma coisa ou para ler, senta de pernas afastadas, vai para o chão, né? Experimenta outros lugares da casa. Então, eu acho que aos poucos, naturalmente, vai se tornando parte da gente, assim, o movimento. E é muito doido, porque quando você vai ver, você está em qualquer lugar, já fazendo umas estripulias, já se soltando, e é aí que eu acho que a gente, de fato, se conecta, assim, com a nossa essência, saindo do lado performático e trabalhando a expressividade, como a gente já falou aqui hoje também, a Bia trouxe muito disso pra gente. Somos muito gratas, prof. Bianca, se ela quiser ouvir tudo que a gente falou dela, ela vai ter que voltar depois nessa chamada e ver o começo. Mas eu acho que, Bia, então, sua dica ela foi mais para o sentido de assim, se você é iniciante, não pense em não fazer aulas com alguém, né? Mas o que a gente estava aqui assim tentando debulhar juntas era a ideia de assim, eu acho que você com certeza deve ter tido muitas alunas que fazem, eu não consigo ter a minha prática pessoal. Ou se eu vou ter a minha prática pessoal, eu não sei o que fazer. E eu acho que assim, quem faz as suas aulas de um tempo consegue ter uma noção da ordem que você vai seguindo na prática, né? Como que você vai casando uma coisa com a outra. A longo prazo a gente consegue ter um repertório e entender o que fazer na prática pessoal, né? Quando você sabe o que você quer trabalhar, o que você
quais são os seus objetivos com a prática, assim. Mas, assim, a gente também, como pessoas que se movimentam, professoras de yoga, que gostam da meditação, da experiência meditativa, e a gente quer passar isso para outras pessoas ou para alguns alunos que você sabe que eles têm a necessidade de não esperar só uma vez na semana para estar ali com você. Se ele quiser ter alguma evolução nesse você se perceber corpo mesmo, né? Que eles precisam ter uma prática além, né, dessa uma vez na semana, ou você aprender a se experienciar sozinho, né? Então, quem mais tem dificuldade de estar sozinho, talvez precise se colocar mais nesses lugares para você se desenvolver mais também. E que eu sei que a longo prazo isso vai ficando mais fácil também, né? Conforme você vai alimentando o seu repertório, isso vai ficando muito na cara, né? Mas ainda assim eu acho que quando a gente não arrisca, né? Eu acho que a prática de expressividade que a Bianca tem trazido nas últimas aulas dela vem mostrando muito para quem está fazendo que seu corpo conhece caminhos que se você parasse para pensar, para fazer, você não conseguiria fazer. Mas quando você está fazendo e está tentando pensar ao mesmo tempo, está tentando trazer esse lugar da sensibilidade, da expressão daquilo que você não para pensar, mas você está fazendo e ao mesmo tempo está pensando e expressando, eu acho que também traz esse lugar de você saber que o seu corpo sabe mais do que você acha que ele sabe. Eu tenho uma coisinha para contribuir que eu acho muito importante também, incentivar, né, a exploração, mas dar opções. Já me aconteceu aqui de uma aluna que nunca tinha sido incentivada a explorar nada, né, de corpo, explorar o que ela gostasse. Ela se sentiu mal em uma prática porque eu perguntei, pensa aí, né, eu instiguei elas a lembrarem o que elas amam fazer, o que vocês gostam de fazer. E ela, não sei, não gosto de nada, não me sinto, não tenho tesão por nada, assim, sabe? E aí passaram-se meses, ela se viu assim muito pilhada no trabalho, não estava dando conta de nada, super acelerada fazendo as coisas sem pensar, sem nem conseguir pensar, né? E aí ela desacelerou. E aí foi fazendo, deu conta de tudo, se tornou, ela seguiu nas práticas, né, fielmente. E aí se tornou uma coisa natural a partir da dedicação, né? Mas nessa prática que eu perguntei sobre os prazeres, né? Dei as opções também. Uma música, você pode se nutrir com uma música, você pode ter o seu momento com uma dança. Aqui a gente está fazendo uma prática de yoga, mas você não precisa fazer os movimentos, as posturas e tudo mais. Se conecta aí com qualquer coisa que fizer sentido para você se nutrir com você mesma. E eu achei mágico que um belo dia a magia aconteceu. Hannah, acho que foi uma ótima dica para quem vai assistir ou ouvir depois a gente. Isso que você disse, que você pode ter essa sensibilidade de estar sendo corpo, não só quando você está fazendo posturas de yoga ou algum movimento, mas você pode sentir o que ouvir uma música causa no seu corpo, o que encontrar alguém que você gosta causa em você, ou ler algo que você gosta, ou fazer algo que precisa ser feito, como você se sente quando às vezes não é algo que você quer tanto fazer, mas você se sente, mas você se reconhecer fazendo, né? Enquanto fazendo. Tem o fazer que precisa ser feito, mas também tem o que faz sentido cada Vou dia, ter né? chegado É tão tarde. Mas uma coisa que a Hannah falou que me veio assim também é que é isso, tipo, a Mai falou também, eu incentivo minhas alunas, pô, tô fazendo não sei o quê, porque às vezes as pessoas não conseguem pensar nisso, né? Pra gente, às vezes é tipo muito óbvio, porque a gente consome isso o tempo inteiro. Mas pra essa galera, tipo, não é claro, não é óbvio. Aí você fala, a pessoa faz até assim.
Tipo, já aconteceu, tipo, acho que eu posso fazer isso. Tipo, pode, o corpo é seu. Então, acho que é muito legal incentivar falando dessas coisas, falando principalmente de si. Eu acho que uma coisa que, às vezes, até tem algumas colegas professores que ficam buscando muita coisa fora. E, gente, a nossa prática é, é o que. É basicamente o que serve para a gente motivar as outras pessoas, para a gente trazer outras pessoas. Eu entendo de fazer cursos enfim, e de querer comprovações e outras formas e tal, mas o Corpoesia, ele é basicamente o meu sadhana, que eu compartilho com vocês, sabe? Tipo, e isso faz muito mais sentido. Isso as pessoas se conectam muito mais do que teorias e formas de que você aprendeu com não sei quem que falou, sabe? É, mas, tipo, talvez dentro da própria aula dar esse espaço, né, de autonomia, por exemplo, do Corpo Poesia ali agora, Hannah, a gente está no início, fazendo um processo de journaling, de escrita, e o restante eu deixo elas meio que se aquecerem, né, eu deixo vocês se aquecerem, e eu percebi que no início foi um pouco travado. A Mai não, mas porque ela já está acostumada, mas eu percebi que deu uma travada, sabe? Se deixasse, as pessoas iam ficar só ali na escrita. E aí teve uma aluna que eu vi que ela estava indo muito para um lugar muito tipo confortável, sabe? Então é isso, tipo, eu percebo essas coisas e não é nem que é ruim você fazer aquilo que você já sabe e tal. Não, é muito bom. Mas se é um espaço de expressividade, a ideia é você tentar puxar com que a pessoa saia justamente disso. Então acho que talvez oferecer um espaço dentro desse espaço individual, sabe? A própria aula de yoga pode ter isso, e tem, né? De você dar opções de a pessoa fazer e ela escolhe, e ela vai lá e faz. Né? Ela tem a segurança do espaço, então é uma forma de uma exposição gradual para uma autonomia, digamos assim, né? Então, ela primeiro ela vê que ela dentro daquele ambiente ela consegue fazer e depois, quem sabe, ela não se motiva a fazer sem estar naquele ambiente, né? Então, talvez a prática pessoal dentro lá da Impulso também. A gente tem horário de prática pessoal. Quase ninguém vai. Mas quem vai, você só sabe que tá meio nerd, tá meio viciado, assim. Então é legal também de ter. Mas a ideia da prática pessoal é justamente, tem o professor, tem o espaço, eu não vou ficar ali dando uma aula. Se você precisar de mim, eu estarei ali para você, mas é você com você. Então é uma forma também das pessoas irem se expondo gradualmente, sabe? Então talvez oferecer esse espaço. Tipo, olha, né, durante essa meia hora, não vai ter aula. Você pode chegar antes e fazer o que você sente que você pode fazer. Alguma coisa que você esteja com dificuldade, ou alguma coisa que você tenha achado gostoso na última aula, ou alguma coisa que não tem dado tempo de a gente trabalhar juntas. Eu acho que é uma coisa bem legal de fazer, né? É, a gente vai fazer isso agora, né, Lola? Dia 3. A Lola vai ficar de host lá na prática pessoal e, e explicar isso às vezes é difícil também, né? Que as pessoas ficam querendo serem guiadas, né? Elas ficam querendo, tipo, o que que é para fazer agora? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso para as pessoas aproveitarem melhor esse espaço. E o mundo do online acaba fazendo com que as pessoas pratiquem muito sozinhas, né? E o que que vocês acham disso? Vocês acham que ainda assim as pessoas ainda ficam muito dependentes? Tem uma coisa de personalidade também, né? Tem pessoas que tendem a ser mais autônomas que outras, né? Mais independentes que outras. Tem uma coisa que minha professora do Yoga Dance fala muito, que é desautomatizar. Às vezes, até mesmo no nisso da gente se expressar, a gente sempre se expressa da mesma maneira, tudo sempre igual. E até mesmo no sadhana, né? Eu acredito muito que ele não precisa ser igual todos os dias. A gente tem que tirar um momento ali para perceber e sentir o que é que faz sentido. Às vezes, meu sadhana é uma saudação ao sol, é o que precisa ser feito. Mas 2 minutinhos ali depois, deixa eu dar uma variada. O que que eu tô sentindo que precisa fazer? Mas sobre o ambiente online, né? Eu acho que o fato de estar em casa torna mais fácil de cultivar um momento pessoal, né? Eu não sou professora online,
que tem poucas experiências também, né? Mas eu acho que ajuda a pessoa a ter momento pessoal, que já está em casa, né? Mas tem que incentivar também a não dependência do professor. A gente falou aqui hoje também que eu acho que as pessoas assim mais tímidas, que né, se escondem mais, são mais difíceis assim de aprender a praticarem sozinhas mesmo, acabam querendo mais copiar ou serem guiadas. Eu acho que é um pouco mais desafiador assim nesse lance da criatividade. E aí o que eu comecei a colocar nas minhas aulas é um tempo livre de prática, então, e nunca no mesmo, ou no começo, ou sempre no fim, ou sempre no meio. Então eu vou variando, às vezes eu coloco no começo da aula, às vezes eu coloco no meio, eu tô fazendo a sequência, de repente a gente acaba ali, eu peço para a pessoa agora 3 minutinhos para vocês se movimentarem de forma livre. E eu via que no começo, às vezes, eu tinha aluna que só ficava em palácio, né? Tinha aluna que só deitava no chão, e com o tempo elas começaram, até mesmo sem eu passar nada de rolamentos e tal, começaram a sair do tapete, começaram a se expressar de outras formas. E dali mesmo eu já puxo o gancho para trazer elas de volta para finalizar a aula. Isso foi um site que a Bia também me trouxe, porque às vezes no final das nossas práticas, assim, ela mandava deitar em Shavasana, ela falava, agora se você tiver alguma coisa, ainda que seu corpo queira experienciar, queira fazer, faz, fique à vontade. Então, eu achava isso muito prazeroso, sabe? Essa liberdade de eu estar ali sendo guiada e de repente eu poder fazer alguma coisa da minha forma. E vendo essa dificuldade das pessoas em se movimentarem sozinhas, eu comecei a incluir isso. E eu percebi que ajudou muito. Eu recebo agora videozinhos delas praticando sozinhas, delas praticando em outros ambientes, na praia, vão viajar e não esquecem da prática. Eu tenho uma amiga que sempre fala, né? Uma aluna que já virou amiga, que ela sempre fala: eu vou viajar, mas eu não vou deixar de praticar, eu vou praticar todos os dias, eu vou te mandar vídeo. E eu acho isso o máximo. Então, eu acho que muito. Cabe muito pra gente também, né? Levar a pessoa para esse lugar. Porque, igual a Bia falou no começo, a gente também não sabia, eu não sabia. Eu queria alguém ali para eu estar olhando para eu entender como que é o movimento, como que é a respiração. Então, eu acho que nos passinhos de formiga, todo mundo vai chegando lá. A gente só precisa de alguém que incentive ou que inspire a gente a isso. E eventualmente a gente volta a ter também, né? Tipo, eventualmente vai ter alguém que você acha, tipo, ah, eu acho que eu quero aprender isso com essa pessoa. Eu acho que tá faltando isso. Então, tem uma aluna minha que ela é minha amiga também. Quando eu comecei a morar sozinha em 2021, 2020, final de 2020, eu ficava postando vídeos. Acho que vocês ainda não estavam na minha vida. Ficava postando vídeo eu dançando na sala, assim. E, e aí eu ficava dançando, tipo, e ela falava pra mim: ah, eu acho que isso é só uma fase, você tá animada porque você tá morando sozinha. Isso se tornou um hábito pra mim. E eu tenho até hoje, ela falando, poxa, ela achava que eu ia parar de fazer isso, até hoje eu tenho. E aí ela falou assim, tipo, ah, porque eu só faço isso, sei lá, se eu tiver, tipo, muito feliz. Eu falei, ah, tá ótimo, tipo, tá ótimo. Então, acho que essa coisa também de incentivar uma expressividade boba com uma música em casa é uma coisa que dá uma vergonha. As pessoas têm vergonha de si. Não tem ninguém, gente, tem só você, mas você tem vergonha. Então, é muito um reflexo de quanto a vergonha, ela, na real, ela é uma vergonha de si. Não depende tanto do contexto. Óbvio que depende, né? Se for um contexto meio, sei lá, meio massacrante, você fica ali, né? Tipo, mas é muito mais um lugar de a vergonha que a gente acha que a gente tem do mundo ou que a gente tem de alguém, ela é uma vergonha de si. Ela vem de um lugar de uma autopercepção, sabe? De você se perceber e aí você percebe o seu incômodo e aí você não consegue se soltar, porque a espontaneidade ela requer um certo desconexão dessas coisas, sabe? Você tem que desconectar um pouco com essas pequenas coisas que estão dentro da gente, sabe? Então, sei lá, tipo, eu até penso nisso, de às vezes, a pessoa às vezes nem começa até por uma vergonha, sabe? E, e incentivar esses espaços de botar pra fora. Tem uma outra coisa, assim, só pra jogar, que eu já tentei fazer isso numa aula e não colou, assim. As pessoas, elas gostam de expressividade, tudo quando é tipo assim, ó. Ninguém gosta de expressividade, tipo, sabe? Tipo, tipo, fazendo caras, assim. As pessoas, elas querem expressividade, expressividade. É tipo, o que que... E não, e tudo bem. É lindo. Mas tem outros lugares, né? A gente tem outras emoções.
E vai soltar os músculos faciais no rosto, precisa estar todo mundo de olho bem fechado, né? Para conseguirem fazer. Para fazer a respiração do leão, tem que estar todo mundo de olho fechado, ou vesgo mesmo, para não ver mais ninguém além do seu ponto entre as sobrancelhas. Sim, sim. Mas isso é uma coisa que vai melhorando, se a gente vai incentivando, e principalmente se a pessoa que está ali, né, segurando o espaço, for essa pessoa que mostra que não precisa ter, isso vai aos poucos tocando, porque no fundo toda mulher quer se livrar dessas paradas. Porque existe um peso muito grande de um perfeccionismo que é estrutural. A gente não pode fazer muita coisa para mudar a estrutura. A gente tem que mudar a gente e se unir e, de alguma forma, ter esses espaços de acolhimento para que a gente não fique sufocada com esses excessos de, 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 de tensão do que a gente tem que ser ou como a gente tem que ser, né? Então, a mulher com raiva, ela é louca, sabe? A mulher com raiva, ela nunca tem razão, mas o homem com raiva, putz, ele deve estar assim porque aconteceu uma coisa muito séria, sabe? Então, tipo, essa coisa da gente ser amorosa, né? Tipo, a gente é amorosa e a gente percebe que muitas vezes as pessoas se aproveitam da nossa amorosidade e a gente fica numa situação, não consigo dizer não, né? E os homens já estão anos-luz porque eles sabem que não precisa ser amado por todo mundo, né? Você precisa ser respeitado. Então, abrir mão também dessa coisa de você querer agradar todo mundo. Então, essas vergonhas, às vezes essas pequenas podas que tem dentro da gente, elas vêm de um lugar muito profundo. Não é só. Às vezes a pessoa ela tá te procurando até por isso, mas é difícil demais desapegar, sabe? Então é ter também esse lugar de como é que eu posso incentivar e abraçar, porque, poxa, a gente não sabe a história do outro, né? Então é isso, assim. Pensando em várias coisas, eu vou precisar sair, gente. Só para eu... Obrigado, Bi, pela contribuição. Mas eu ia Nada. falar também que a expressividade, depois que a gente começou a trabalhar, Bi, eu parei de filmar, porque eu sentia que eu tava muito nesse lugar de. Aí eu falei, não, vou parar de filmar isso pra eu, de fato, me soltar ali. E aí saiu umas loucuras dessas, né? De sacudir a cabeça, de querer dar uns gritos, uma coisa absurda. Não, isso é muito bom. Esse lugar é um lugar muito bom. Depois que a gente desbloqueia ele, tem coisas, Mike, eu não sei se você já percebeu, no restante da nossa vida que a gente vai desbloqueando aos poucos, assim, sabe? Tipo, eu percebo até em mim, tipo, nessa época que eu comecei a morar sozinha, eu comecei a soltar mais, eu percebi que eu fiquei muito mais corajosa, para você ver como tudo às vezes é questão da nossa percepção de mundo, sabe? É, é, o mundo ele é perigoso, eu não posso me expor, eu tenho que tá, então não, como eu posso fazer com que esse mundo ele seja um mundo que dá, que ele pode ser acolhedor, que as pessoas elas têm as mesmas loucuras que eu, às vezes a gente acha que a gente está sozinha tendo as nossas loucuras, aí a gente vai trocar ideia, tipo, eu vivo num mundo muito masculino, né, gente? Às vezes eu falo umas coisas lá no impulso, os meninos ficam assim, ó, olhando pra minha cara, assim, entende nada. E aí tinha uma época que eu falava, gente, eu acho que eu sou maluca. Aí eu voltei a falar mais com as minhas amigas e tal, porque é muito difícil, né? Na fase adulta a gente conseguir ter acesso às nossas amigas, né? Cada um na sua vida e tal. Aí eu voltei, agora também tem amigas minhas do movimento. Quando eu vou falar, é tipo assim, cabeça assim, ó. Nossa, sim! É tipo, tá todo mundo passando por essas paradas, sabe? Então é muito importante ter esses espaços entre mulheres, porque a gente é um mundo muito diferente. Homem e mulher são mundos muito diferentes. E pesa quando a gente é a única mulher e às vezes você acha que você não está sendo compreendida, aí o mundo se acabando, você tá de TPM, não sirvo pra nada. Então, tipo, ter também esses espaços onde você fala, caraca, não, isso é normal. Gente, vergonha de si é normal, sabe? Tipo, desapega, deixa leve, sabe? Isso é muito legal. Porque imagina o quanto de tempo que as pessoas não têm reafirmando as mesmas coisas, porque a vida também vai afirmando de volta, né? A partir do momento que a gente tem aquela perspectiva, a gente também vai vendo o mundo daquele jeito e as coisas vão acontecendo exatamente daquele jeito que a gente achava que ia acontecer. Então, ela também vai nos dando um feedback positivo. E aí, a partir do momento que a gente começa a mudar, a gente começa a ver outras opções. Ah, essa situação, o que que ela tá querendo me ensinar? Ah, essa situação, pô, mas acho que não tem nada a ver. Acho que é só isso. E aí você vai meio que vendo que muitas dessas essas proteções, elas fazem uma visão de mundo distorcida, sabe? Então, a expressividade, ela tem um poder absurdo, absurdo. E
E é isso, é continuar tentando incentivar, porque não é de primeira mesmo, não. É aos poucos. E quanto mais vocês, professoras, puderem estar confiantes dentro da própria pele, mais isso vai inspirar outras pessoas. Então, Vou aproveitar só o gancho da Bia aqui para expor o que eu percebi em mim, assim, voltando para esse assunto da timidez, assim. Depois que eu dou aula gravada, às vezes, para dar play numa parte que eu falei alguma coisa que fugia de uma guiança da prática, assim, no começo era extremamente difícil, ou seja, eu abri esse vídeo aqui que a gente está trocando ideia. Depois, quando eu estiver sozinha, para ouvir as coisas que eu falei, dá esse certo constrangimento, sabe? Que eu percebi, e eu acho que a gente falar isso uma para as outras vai normalizando que a gente se sentir assim é comum, né? Eu acho importante, assim, que a Mai também falou que ela tinha muita vergonha de falar, A Bia sabe. e ela, gente, tenho muito, tá? Até hoje. Às vezes eu vou ouvir eu falar, ai, devia ter falado isso, só que dessa forma. Ai, não devia ter falado Ai, essa palavra. travou. Sempre tem, sempre tem. Isso a gente também tem que ter um olhar melhor para esse tipo de coisa, como sou eu querendo melhorar. E não e o expor mesmo imperfeito é a melhor coisa que tem. Posta mesmo, sabe? e a crítica construtiva com você mesma também, né? Vai ser uma crítica Tem, construtiva. tem. Eu acho que a gente pode finalizar, mas só queria também pegar um gancho numa coisa que a Bianca falou, né? Que esse lugar da super amorosidade, não saber falar não para as pessoas, e a gente ser mulher e estar nessa situação. E quanto mais a gente vai falando sim para o outro, mais não para nós mesmas, às vezes, e que você abre mão de qualquer coisa no seu dia para falar sim para alguém, para colocar alguém em primeiro lugar, num pedestal na sua vida. E aí, no seu momento de prática, de se sentir corpo, de usar o seu corpo como um lugar de perceber como a vida tá acontecendo ao seu redor, né? E como você está sentindo a vida acontecendo ao seu redor, vai ficando sempre de lado, porque para si mesma não existe tempo, mas para dizer sim para o outro, né? E isso vai sempre desconectando, né? Você vai buscando o amor de fora e não cultiva o amor por si mesma, né? De si mesma para si mesma. Tem uma coisa muito doida que eu vou falar agora, mas eu tenho uma amiga que ela é bissexual. E bissexual mesmo, não é essas coisas de bissexualidade que as pessoas falam, ah, eu sou bi, mas não é de verdade, não. Sexual mesmo, namorou mulher e tal. E ela falou que ela, quando teve um determinado momento do desenvolvimento dela, como mulher, ali por 21 anos, 22, que ela começou a gostar tanto de quem ela era, que ela começou a gostar de mulher. E ela queria estar mais perto de mulheres. Eu achei isso uma doideira. Eu achei isso tão legal, sabe? Tipo, ela começou a gostar tanto de si que ela começou a olhar para as mulheres com esse olhar, sabe? De tipo, de desejo, né? Você se deseja porque você se gosta, e você deseja também, e você acha bonito, e você exalta, sabe? Então eu achei isso muito legal, assim, quando ela falou isso. E podem ter vários sentidos, né? Eu não sou bissexual, mas eu entendo o que ela tá falando, sabe? Eu entendo muito o que ela tá falando. De você olhar para uma mulher e você admirar aquela mulher. E de você se permitir ser inspirada pelas mulheres, né? Ao invés sei lá, de criticar a si mesmo, porque a estrutura que a gente tem é de um lugar de comparação muito natural. É você ter que criticar o que você não é o suficiente, a outra pessoa é. E, cara, isso é uma doideira, porque isso não existe. Isso é completamente uma criação, sabe? E aí, o quanto isso nos pega também. E aí a gente vai julgando o tempo inteiro o que a gente faz, e, e aí a gente vê, às vezes, uma mulher livre, que de alguma forma lida com os próprios monstros, se expressando. Isso é muito inspirador. Porque nós temos os nossos monstrinhos. Então, acho que não é deixar o nosso lado ruim de lado, em nome de ser doce e de ser suave e de não sei o quê. Eu acho que eu tenho esse botão também, mas eu tenho vários outros botões. A gente é muito complexa. A gente tem várias formas de agir no mundo. Não é só, tipo, doce, fofa e louca, histérica, entendeu? Tipo, existem várias nuances, sabe? Então, percebendo essas nuances, percebendo os meus lados monstrinhos, ao invés de eu ter vergonha deles ou vergonha de expor eles para botar eles para fora, é como é que eu posso transmutar? Como é que essa linguagem, como é que isso que eu tô falando, eu posso falar de uma outra forma, sabe?
Tipo, eu tô com um psicólogo que é homem. Eu percebo que tem coisas naturais que eu não falo de certas maneiras que eu falaria com mulher. E eu pensei pra mim, nossa, acho que isso é ruim, vou mudar. Aí depois eu fiquei, não, isso é bom. Eu tô trabalhando uma forma de me expressar, sabe? Então, é isso. Como é que eu posso expressar isso de uma outra forma que possa ser ouvido, sabe? Tipo, não sei, uma cantora, talvez, escrevendo músicas, ela tem uma baita voz e aí todo mundo quer escutar ela tem um ritmo bom, sabe? Ela aproveita essa ferramenta para falar coisas que talvez outras pessoas querem falar e não tem essa voz, sabe? Então, como é que como é que a gente pode transformar essas coisas numa coisa que a gente goste de ver, sabe? Um beijo, nem sei o que eu falei mais. Maravilhosa. Eu tenho um vídeo muito legal também que rodou um tempo agora assim na internet, que era o que você não escolhe, você aceita, né? Tipo, você tá escolhendo. Então acho que vai muito por esse lado também da gente escolher diariamente, né? Ter essa possibilidade de escolha e saber fazer as nossas escolhas, porque também se a gente só ficar esperando, eu acho que as coisas não acontecem. Lala, eu preciso sair também, porque eu vou treinar. Tô aqui, tava me trocando. Mas isso foi incrível, foi enriquecedor. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite. Você entrou na minha vida assim, só somando também. Eu sou muito grata por esse encontro. Eu também, Beijo, meu amor. Prazer, Hanna. Até a próxima. pela presença. Muito Ana, obrigada. quer contribuir comigo, com quem vai te ouvir depois? Fica à Só vontade. agradecer mesmo, achei uma delícia passar esse tempinho com vocês e conhecer vocês também. Que Uma linda. troca deliciosa. Muito Delícia. Vamos obrigada. marcar mais vezes. Despretensiosas. Vamos sim. Obrigada, Lala. Você é riquíssima daquilo que o dinheiro não compra. Vocês também. Bom final. Beijo, meu amor. Tchau, Bom tchau. final de semana. Para vocês também. Bom descanso. Para você também, meu amor.